Bom dia, meus alunos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam aproveitando o final de semana para avaliar o material. Eu tinha passado esse material em sala para vocês, porém pensei um pouco mais e resolvi adaptá-lo para vocês estudarem no fim de semana, certo? Então aproveitem, né? Espero que tenham aproveitado o dia de ontem, aproveite o restante do dia de hoje. E a nossa segunda-feira, que na terça-feira a gente vai continuar então a nossa revisão com algumas questões um pouco diferentes, né? Já que eu passei esse material para vocês. Mas queria então que vocês analisassem isso, né, em casa. Eu preparei aqui, né, então o material fazia parte do nosso treinão, né, que a gente vai continuar de uma forma um pouco diferente na terça-feira, mas preparei aqui também algumas coisas para a gente relembrar, certo? Então x elevado a a vezes x elevado a b, né, ou seja, multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. A seguir, divisão de potências de mesma base. Eu não sei se a minha caneta aparece apontando, mas ali é a segunda questão. Divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. No terceiro item, potência de potência, ou seja, x elevado a a, entre parênteses, elevado a b. É a mesma coisa de uma multiplicação entre os expoentes, ou seja, repete a base e multiplica os expoentes. E na quarta, a vezes b entre parênteses elevado a n é a mesma coisa de a elevado a n vezes b elevado a n. Ok? Eu acho até que eu não... tá aqui na nossa questão a seguir. Então, relembrando, raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio, ou seja, o meu expoente ali da raiz, como ela é uma raiz quadrada, vem para cá, para o meu denominador, ou seja, vai ficar 2. Se fosse uma raiz cúbica, o que a gente faz? O meu denominador fica 3, ou seja, como eu tenho x ao quadrado, vai ficar x elevado a 2 terços. Então, atenção para esses detalhezinhos, né, que vão aparecer em bastante questões, ok? E nisso a gente pode, então, simplificar. Quando eu tenho x ao quadrado vezes raiz de x, lá no último item, a mesma coisa que x ao quadrado vezes x elevado ao meio, multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Então lembrando ali que a gente só precisa fazer um MMCzinho rápido e encontramos o resultado, que é 5 meios do expoente. Para finalizar, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, ou seja, quando eu tenho um expoente negativo, ele vai significar em um número, né, uma fração, onde no denominador então vai o meu número inicial. Então, como por exemplo ali, x elevado a menos 3 é igual a 1 sobre x ao cubo. 5x elevado a menos 2 é igual a 5 dividido por x ao quadrado. 5 sobre x ao quadrado. Perfeito? Então, lembrando e adaptando com o que a gente já viu, multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, se eu tenho 4, x elevado a quarta potência vezes x elevado a menos 2 é igual, repete a base, x elevado a 4 mais, só que o menos 2, né, vem entre parênteses para a gente adaptar o sinal. E lembrando que na soma ou subtração, né, de números com sinais diferentes, eu repito, né, o sinal do maior e faço a subtração. Então, como 4 é maior, vai ficar positivo, 4 menos 2, x ao quadrado. Perfeito? Divisão de potências de mesma base é aquilo ali que a gente já falou, x elevado ao cubo menos, né, a quinta potência. Então, 3 menos 5 vai ficar menos 2, x elevado a menos 2, ele vem para cá como 1 sobre x elevado ao quadrado. Perfeito? E lembrando que um número elevado a um expoente zero, ou seja, a elevado a zero é igual a 1. E esse meu 1 aqui eu poderia transformar em x elevado a zero, né? E aí, multiplicação de potência na mesma base, x elevado a menos 2, que é o que eu tenho ali no meu anterior. Então, eu acho que basicamente era isso que eu queria revisar com vocês. Eu já tenho 4 minutos e meio de vídeo, né? Então, só coloquei mais algumas atenções a erros comuns. Né? Sempre que fizerem contas, chequem, né? Lembrem de verificar quando é soma em coeficientes em vez de multiplicação, né? Não errar essas regrinhas que a gente acabou de passar sobre os expoentes, cancelem termos em soma, isso está errado. A gente só pode cancelar termos em multiplicação.
certo? Soma ou subtração, a gente faz o MMC e a gente então coloca na mesma base. Perdão, voltei o slide sem querer. Como falei, façam a autochecagem, vejam se vocês multiplicaram todos os fatores. Quando puder, simplifiquem, vai ajudar na resolução das questões. E eu creio que é isso. Então, isso aqui eu já tinha colocado o slide 7 aqui para mim, o slide 8 eram as informações que a gente tinha no nosso treinão, né? E aí eu resolvi em sala com vocês algumas questões. Perfeito? Eu acho que a questão 9 e a questão 10 eu já devo ter resolvido em sala. Vou fazer aqui rapidamente uma outra questão com vocês. Bom, vamos lá. A questão 3 eu creio que também já foi. Vamos para a questão 5. Vejam que eu suprimi ali uma questão, certo? Fiz assim para a gente ficar com um espaço maior aqui no campo da resolução. Vejam que eu suprimi ali uma questão, a questão 4, que não era relativa ao nosso material. E como eu tenho a minha barra de tempo, né, inclusive vou seguir a minha própria regra. Vou colocar aqui para apresentação e vamos ver, o tempo começou a contar. Questão 3, mas eu falei que eu ia resolver a 5. Vamos ver, o tempo começou a contar, começou. Então, meus queridos, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu só verificar aqui. Beleza. Nossa caneta está na cor preta. Perfeito. Então, o que é que eu tenho? Vou colocar aqui 9 sobre 25 elevado a menos 1 meio menos 0,4. E aqui eu tenho uma dízima periódica. Quando eu tenho uma dízima periódica, já falei para vocês, eu resolvo a dízima, resolvo também, lembrem do pendas, resolvo parêntese. Só que eu sei que o meu 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado e o meu 25 como 5 ao quadrado. Isso aqui é elevado a menos 1 meio. Perfeito? Menos o 4, eu sei que é 4 sobre 9. Porque a dízima periódica, onde eu tenho um único período que repete, esse período eu coloco então aqui em cima, 4, e por reescrever ficou assim, sobre meu denominador vai ser o 9. Perfeito? Nisso eu vou continuar a resolução. Isso aqui é igual a, repito aqui a abertura do meu parênteses, 3 ao quadrado sobre 5. Só que tudo isso aqui, gente, está elevado a menos 1. Então vamos já resolver? Como é que é? Menos 1 meio no caso, né? Então eu vou inverter a minha fração. Isso aqui vai ficar elevado a 1 meio menos 4 sobre 9. Tem como eu simplificar? Não tem, então vou passar mais adiante. E vejo o meu tempo ali, né? Não estou com tanta pressa para resolver a questão. O importante é eu verificar se eu estou fazendo cada passo a passo bem certinho. E aí vamos à minha resolução. Qualquer número elevado a 1 meio, eu sei que vai ser a raiz quadrada daquele número. Raiz quadrada de 5 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Menos 4 sobre 9. Ótimo. Isso aqui vai ser igual a minha raiz quadrada. Deixa eu até mudar aqui a cor para um vermelhinho. Né? A minha raiz aqui eu subtendo que tenho 2. Esse 2 eu vou poder cortar com esse e com esse, lembrem. Certo? Os dois. Isso aqui era a mesma coisa de eu ter, vou colocar aqui do ladinho, raiz quadrada de 5 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Certo? Então, a raiz quadrada, corto com o meu expoente quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a, vamos voltar à minha cor. Isso aqui vai ser igual a 5 sobre 3 menos 4 sobre 9. Ok? Já que vocês então entenderam aqui, isso aqui eu vou apagar. Perfeito? Vamos continuar. Olha só, eu tenho, volta para o meu vermelho, né? Eu tenho uma subtração de duas frações com denominadores diferentes. O que eu vou fazer nesse caso? O meu MMC. O meu MMC entre 3 e 9 vai ser o próprio 9. Lembrem, né, que eu tenho o 9 como múltiplo de 3.
Então, vou colocar na minha base 9. Posso colocar separado, professor? Pode. Então, 9. E vou colocar menos. Lembra de trazer o sinalzinho daqui. É o menos. Menos 9. Lembrem, quando eu vou encontrar, então, o meu numerador, o que eu faço? Eu vou pegar o meu novo denominador, que é o 9, dividido pelo denominador antigo, ou seja, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes, né, o meu antigo numerador. 3 vezes 5 dá 15. Então, volta aqui para o preto. 15 sobre 9. Atenção, se eu multiplicar e dividir isso, né, os 2 por 3, vai voltar a minha antiga fração. Ok? 5 terços. Vou apagar aqui que eu já estou poluindo, né? Opa, apaguei demais. Ótimo. Agora o próximo. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4, 4. O que é que eu vou ter então? Uma subtração. 15 menos 4 vai dar igual a 11 sobre 9. Tem como eu simplificar isso? Não tem. Então, vamos olhar no meu gabarito. Acabou, inclusive, olha, no meu tempo certo. Vou até voltar aqui rapidinho. Meu gabarito deu letra C. Professor, você chegou no tempo limite? Sim, porque eu tentei explicar bem com bastante atenção para vocês. Eu acho que eu vou dar uma pausa. O vídeo deve estar longo. Qualquer coisa eu gravo um vídeo da questão 6, tá ótimo?